Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje o Segredos Ufológicos vai trazer um assunto um pouco diferente, né? Vamos falar de um acontecimento que eu acredito que muitos não estão por dentro do assunto. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Hoje nós vamos falar do Hitler e a sua fissuração, a sua vontade louca de encontrar extraterrestre. Sim, Hitler já tinha conhecimento desde aquela época sobre os extraterrestres. Então, mas antes, vamos falar um pouquinho do Hitler. Hitler, né? Ele entrou no poder, né? Em 1933. Adolf Hitler, logo após, né? De ser nomeado chanceler pelo presidente Paul von Hindenburg, né? Então, quando o seu, felizmente, né? Felizmente para muitos, em 45, junto com seu suicídio em Berlim, foi o seu fim, um corpo físico, tá? Então, em 1933, Adolf Hitler começou a sua ascensão. Nós vamos chegar nesse ponto aí, referente à sessão. Calma lá. E em 1945 chegou o seu fim do seu legado, né? Com o seu suicídio na cidade de Berlim. Então, Hitler, como um ditador do Reich, grave bem essa palavra, Reich, não vou chegar lá, um Reich alemão, né? E ele foi o principal instigador da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler. Não tem como algum ser humano desse planeta esquecer Adolf Hitler, né? Então, Hitler foi uma pessoa cruel. Hitler foi uma pessoa má. E o Adolf Hitler, espiritualmente falando, é um espírito ruim. Ele já vem de outras reencarnações. Esse espírito vem fazendo e não tem cura. Até atualmente, o espírito do Hitler está aprisionado em um planeta deserto, sozinho, onde está sendo monitorado pela espiritualidade da luz. Até hoje. Como eu falei, o espírito não morre. A única coisa que ele faz é reencarnar de corpo em corpo. Porque o corpo humano, do ser humano, não tem vida sem o espírito, sem a alma, né? Então, se o espírito sai do corpo, balbal, o corpo padece. Então, na Europa foi considerado a figura central do Holocausto, né? Hitler. Muitas pessoas já sabem o significado da palavra Hitler, né? Então, o Führerbunger, né, tornou-se o símbolo do fim da Segunda Guerra Mundial, certo? E do colapso do regime nazista, onde foi representado o último refúgio de Hitler antes da sua morte, que ele ficou localizado nesse local. Ele ficou lá nesse local em 45, né? E depois se suicidou. O Von Hesbank, né, era um complexo de abrigos antiaéreos subterrâneos em Berlim, né, onde Adolf Hitler passou as suas últimas semanas nesse regime nazista e o local onde foi seu suicídio. Só que agora vamos voltar lá para trás. Deixa eu ver. Vamos voltar lá para trás e depois eu vou continuar aqui para vocês entenderem melhor. Então, Hitler, né, ele localizava-se ao nordeste da chancelaria do Reich. Reich, grava essa palavra. A 5 metros de profundidade, protegido a mais de 4 metros de concreto. Agora sim,
eu acho melhor a gente voltar lá para trás, enquanto ele estava naquele poder, enquanto ele estava orquestrando um plano letal para o seu inimigo naquela guerra. Ele queria vencer. Hitler já fazia tempo que ele presenciou um OVNI. Sim, Hitler presenciou OVNI. E na sua segunda prova viva dele, né? Na segunda vez, além de ele olhar e documentar com seus próprios olhos um OVNI, ele viu descer um outro ser dentro desse OVNI. Então ele ficou fissurado, ele ficou extremamente louco para fazer contato com esses seres. Com isso, com o passar do tempo, antes dele promover uma expedição, ele juntou os seus melhores cientistas e criou um disco voador com 3 rodinhas. Sim, ele criou um disco voador com 3 rodinhas. Isso foi uma cena, uma comédia, porque o disco voador dele não saiu nem do chão. Saindo um pouquinho do assunto, todos, pelo menos a maioria, vamos dizer assim, América do Norte, teve a Europa, contando com o Hitler, teve na Ásia, e se não me falha a memória, também teve na América do Sul, que tentaram construir OVNIs sem nenhum conhecimento e sem nenhuma ajuda de extraterrestre. Resumindo, nenhum e ninguém tiveram sucesso. Foi totalmente um caos. Nem saiu do chão, nem se locomoveram. Então, todas as tentativas do ser humano criar OVNIs sem ajudas dos próprios foi um caos. Tempo perdido, investimento perdido e material perdido. Agora, vamos lá. Hitler, então, extremamente fissurado em encontrar esses seres, ele soube através de uma inteligência, de uma agência de inteligência, que na Antártida haveria possibilidade de fazer contato extraterrestre. Então ele, com toda a sua sabedoria, pensou o seguinte: ele criou o termo caças-baleias. Que seria esse termo caças-baleias? Entre parênteses, caça a extraterrestre para fazer contato, fecha parênteses. Então, para os seus inimigos não saberem, ou essa informação não vazar para os inimigos, ele usou o termo caças-baleias. Ele juntou mais uma vez os seus melhores cientistas, pesquisadores e um pequeno exército e navegou até a Antártida. A Antártida é um continente gelado, frio, onde milhares de mistérios acontecem, muitos OVNIs aparecem por lá. Entre aspas, não aparecem por lá, eles já estão lá. Muitos extraterrestres, muitas criaturas sendo descongeladas estão lá, sim. Criaturas reais congeladas, além de bactérias extraterrestres, coisas de outro mundo que estão lá congeladas há milhares de anos. Que agora a Antártida está sofrendo um degelo
e está começando a aparecer tudo isso. E antigamente se podia fazer expedições na Antártida. Conheço pessoas que, inclusive na época, me convidaram para ir lá. Só que, infelizmente, naquela época, bem justo naquela época, eu não pude ir. Mas ele foi o meu contato lá na Antártida. Ele foi o responsável por me passar grandes informações recebidas, compradas, barganhadas sobre ufologia, que eu tenho até hoje. Eu agradeço a ele, aproveitar essa oportunidade. Obrigado por tudo. Inclusive, ainda ele está lá. Quando ele não vai, um outro contato dele vai e traz informações para mim, que eu estou passando para vocês hoje. Uma delas. Mas voltando ao assunto, então Hitler conseguiu fazer contato depois de 3 dias de expedição. Nada mais, nada menos. Adivinha com quem eles fizeram contato? Eles fizeram contato com os nórdicos. Os nórdicos são uma raça extraterrestre hostis. Eles são hostis, perigosos. Já vou falar também as características deles, como eles são, o que eles são, enfim. Então, o Hitler conseguiu contato com eles diretamente com a raça nórdica, que eles são extremamente hostis, onde suas características são brancos, altos e responsável, lá, lembra como vocês gravaram a palavra reiki? Então, eles são responsáveis por ajudar a ascensão de Hitler e criar o terceiro reiki. Os nórdicos são responsáveis para ascender Hitler e criar o terceiro reiki, que foi no regime dele. Os nórdicos, eles são astutos. Os nórdicos, eles trabalham hoje, os nórdicos hoje, eles trabalham com os Estados Unidos da América na questão da Força Aérea Americana, em Nevada, nos Estados Unidos. Eles são os responsáveis por ajudarem a construir. Faça isso, pega isso, monta assim, assado, assim, desse jeito. Aí, os Estados Unidos conseguiu construir aeronaves mais rápidas, com tecnologias mais avançadas, conseguiu construir OVNIs, mas, atenção, os nórdicos ajudaram eles a construir, mas tiveram ajuda humana desses seres nórdicos que eles pegaram, e certas coisas não passaram para o ser humano, como eu já falei em outros vídeos. Eles podem ser cruéis, eles podem até querer escravizar os seres humanos, como os reptilianos, mas eles não são burros, vamos dizer assim, tolos, de passar toda de mão beijada por ser humano. Eles não são tontos de passar toda a tecnologia, pegar documentos, vamos dizer assim, para vocês entenderem, passar tudo de mão beijada para o ser humano criar sozinho. Porque o ser humano, infelizmente, é o único, comparando a todas as outras raças, que é capaz de se autodestruir. Destruir seu próximo, até destruir o planeta. Porque depois que teve a bomba de Hiroshima no Japão, os extraterrestres de luz, eles vieram com tudo para cima do planeta Terra. Para quê? Para protegê-lo, para defendê-lo de vocês mesmos. Porque se alguma coisa acontecer com esse planeta, os outros planetas sofrem o efeito dominó. Eles estão interligados energeticamente, com um cordão de energia passando um pelo outro, em todos os planetas.
passando por todos os planetas e volta no planeta Terra de novo e continua assim, sucessivamente. Um depende do outro. Se alguma coisa acontecer, todos os outros planetas vão sofrer efeito dominó dentro desse sistema solar. Então, é por isso que acontece muitos avistamentos de OVNIs desativando bombas nucleares, desativando os foguetes do Elon Musk, que é outro assunto que eu vou falar, os porquês disso. Mas voltando ao Hitler, então ele conseguiu né, contato com os nórdicos, e esses nórdicos na época, durante a década de 1930, né, no qual os nazistas construíram 57 submarinos mais longos. Eles tiveram na guerra, né, mas somente em 4 anos. Em 4 anos construíram 57 submarinos, né, e conseguiram construir mais 1663 submarinos bem mais modernos para a Segunda Guerra Mundial a favor do Hitler. Você viu como com a tecnologia extraterrestre eles conseguiram construir mais rápido, mais evolutivos, mais até mesmo mais longos e mais poderosos, e foi para poder vencer os inimigos. Por quê? Porque os nórdicos são cruéis. Como eles perceberam que o Hitler era um outro homem cruel, um espírito cruel, fizeram ascender Hitler e criaram o Terceiro Reich para ajudá-lo na guerra da Segunda Guerra Mundial. Só que Hitler acabou seu reinado em 45. Ele se suicidou. Motivo maior? Talvez, vai lá saber. De momento, não se tem essa informação. A espiritualidade tem os motivos, mas, vamos dizer assim, nem tudo a espiritualidade pode nos dizer. Mas, felizmente para todos, para a salvação de todo o planeta, Hitler está preso até hoje em um planeta deserto, um planeta árido, bem seco, onde está sendo vigiado pela espiritualidade da luz. Então, sossegado, pode ficar tranquilo que o Hitler não vai voltar, porque se ele voltar, ele vai voltar 200 vezes pior do que ele já era. Então, essa foi o legado de Hitler, correr atrás dos extraterrestres para poder adquirir mais tecnologia. Teve a ascensão dele ajudada pelos nórdicos, teve a criação do Terceiro Reich pelos nórdicos para ajudar Hitler. Onde hoje os nórdicos fazem parte dos Estados Unidos da América, onde eles ajudam até hoje a Força Aérea Americana. Eles estão localizados em Nevada. Então, os nórdicos estão aqui, segundo o documento secreto que eu recebi, uma fonte minha, foi desde 2008. Desde 2008 eles começaram a fazer tudo isso com os Estados Unidos. Saiu um memorando da NSA avisando, os Estados Unidos, onde revelariam que o governo americano vem trabalhando secretamente com os nórdicos, tá? Desde 2008 foi confirmado e concretizado, mas os nórdicos já vêm trabalhando com eles lá de trás, tá? Em 2008 foi confirmado pela NSA que os Estados Unidos está trabalhando com uma raça extraterrestre denominado os nórdicos. Os nórdicos, eles são
eles são inimigos cruéis dos reptilianos. Os reptilianos têm medo dos nórdicos. Pelo que eu entendi, os reptilianos, da mesma forma que prejudicaram os Negumak, prejudicaram os nórdicos, porque os nórdicos não podem ver os reptilianos, e os reptilianos fogem dos nórdicos até hoje, para não entrar em contato frente a frente, cara a cara. Então, os nórdicos, aproveitar, os Negumak, eles têm raiva até hoje, isso já foi milhares de anos, tá? Então, os Negumak, eles têm raiva dos reptilianos e dos draconianos, porque eles sequestraram os ovos dos Negumak. Os Negumak são ovíparos, eles criam ovos, eles colocam ovos, aliás, né? E sequestraram, isso já foi milhares, até hoje, os Negumak têm raiva, um rancor, um ódio deles, que até hoje eles descobriram, os Negumak descobriram um híbrido reptiliano aqui nesse planeta, localizado na América do Sul, e que eles querem pegar esse híbrido, sequestrar esse híbrido e fazer chantagem aos reptilianos e aos draconianos. Só não vou entrar em detalhes sobre isso, porque isso é uma estratégia. Eu não posso passar estratégias online, porque precisamos estar na frente do inimigo 10 passos, ok? Me perdoe por isso. Então, voltando, né, os russos, né, em uma guerra cataclísmica, revelam que vai acontecer desde 2010, vem avisando, os russos vêm avisando. Desde a época que Obama estava no poder, os russos já estavam avisando que os Estados Unidos já estavam trabalhando com extraterrestre. E sendo assim, né, os russos revelam uma guerra cataclísmica em andamento contra esse regime secreto liderado pelo Obama. Sim, forças desconhecidas, onde a maioria são temidos pelos senhores políticos russos e autoridades. Diz que Obama não tem união somente com uma raça extraterrestre, mas tem, se não me falha a memória, 6, naquela época, 6 raças diferentes, uns até inimigo um dos outros, que fizeram acordo com os Estados Unidos. Mesmo as raças extraterrestres sendo uns até inimigo um do outro, eles fizeram acordo com os Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos entregou o livro de vida aos nórdicos. O livro de vida, o que seria o livro de vida? Livro de vida é livro de vida, o livro da vida, alguma coisa assim. É um livro onde está todos os seres humanos registrados nesse livro. Todos. Agora alguém deve estar se perguntando como é que um livro pode conter a vida de todos os seres humanos? Existe. E esse livro foi entregue aos nórdicos. Que eu recebi uma informação da Confederação Galáctica de Mundos que esse livro contém todo ser humano vivo está contido naquele livro. Então os nórdicos pegaram esse livro e, por alguma razão, que é claro não seja numa razão boa,
pegaram, em troca deram certas tecnologias referentes para usá-las na base de Nevada, referente aos caças mais modernos, aos caças mais velozes, e usar essas tecnologias. Então, né, além disso, essas 5 raças que fizeram acordo com o Obama naquela época, tá? Hoje são bem mais acordos. Naquela época, são só seres que querem mal aos seres humanos. Por isso que eu falo, a maioria dos seres humanos que estão nesse planeta só quer mal. Não tem nenhum amigo, não tem nenhum bonzinho não. Não é que chegou para mim falando assim, mandou um e-mail para mim falando assim, uma pessoa. Viu? Mas os reptilianos são bonzinhos, eles que construíram a pirâmide, fizeram isso, fizeram aquilo, trouxeram história para mim. Para com isso. Para. Eles estão usando a matriz contra essa mesma pessoa, bombardeando o seu psique, diretamente no seu psique, do seu cérebro, fazendo com que você acredite naquilo que eles querem que você acredite. Este é um dos lemas mais importantes da Matrix. Prender você naquilo que eles querem que você seja preso. Acredite, veja, ouça. Não importa se está só eu aqui, ou está eu e mais 20 ufólogos responsáveis, que tenha responsabilidade em trazer a verdade. Falando a mesma coisa, essa pessoa não vai acreditar. As pessoas não vão acreditar, porque a Matrix em si já faz isso. Mas quando a Matrix percebe que está passando a verdade para você, ela está contra-atacando 2 vezes mais o seu psique para você não acreditar. Cuidado que vocês veem na internet. Cuidado o que passam para vocês. Até mesmo que você faz pela rua, cuidado. Então, né, esses seres foram autorizados a abduzir você, abduzir quem for, sem se importar se vai trazer de volta ou não, devido ao Tratado dos Estados Unidos. Quando o líder mundial autorizou a abdução, não foi só para o povo americano, não foi só para os americanos lá nos Estados Unidos, ele liberou o planeta todo. Ele liberou o planeta todo. Não foi só para o povo americano ser abduzido, liberou para todos os outros países. Ainda mais quando eles entregaram o livro da vida, onde contém todos os seres humanos naquele livro. Então, voltando. Então, todos esses seres humanos são do mal, tá? E ninguém volta para casa, tá? A maioria. Só nos Estados Unidos, em 2010, foi abduzido mais de 1 milhão de pessoas. Nem a metade voltou para casa em 2010. Em 2012, isso aí duplicou. Foi para 2,5 milhões de pessoas abduzidas e praticamente nem 2% voltaram para casa. Só para vocês terem uma ideia, em 79, quando teve a batalha da base Dulce, tinha 30 mil abduzidos cardíacos dentro daquela base. 30 mil cardíacos naquela base. Por que cardíacos? Porque, segundo um documento que já estava dentro da base Dulce, que esse documento vazou, e aquele contato passou para mim, devido aos experimentos. Porque aquela base Dulce, ela é considerada até hoje
a pior base secreta que ainda é usada pelos extraterrestres. A pior base, onde existem experimentos horripilantes, horríveis de se ver. Até os médicos estão preparados para ver de tudo. Até eles ficariam de boca aberta. Que me citaram em documento, tava humanos de 3 pernas, humanos de 2 braços e uma perna. Era esse tipo em um galão de 200 litros, pedaço de membros, localizado em um líquido meio gelatinoso, que não conseguiram descrever que a substância não era desse planeta, para poder conservar o corpo. Não era formol, não. Era um líquido gelatinoso de origem extraterrestre. Então, voltando, né? Os nórdicos sejam considerados humanoides, eles são humanoides, são considerados extremamente idênticos aos seres humanos. São altos, em média de 1,70 m a 2 metros. São bonitos, principalmente as fêmeas, não são chamadas de mulheres, são as fêmeas. Elas são lindas, com cabelos compridos, lisos, são magros, não tem nenhum obeso, são magros, usando ainda mais aquela roupa branca, eles ficam mais assim, as mulheres ficam mais assim, bonitas, sabe? Eu já vi eles em tela mental. A sua fisiologia extraterrestre nórdica, ela é baseada nas condições de vida que eles vêm evoluindo, certo? Em seu planeta, onde é extremamente seco e quente, o seu planeta. Tem um baixo teor de oxigênio na atmosfera, tá? Onde os nórdicos têm a capacidade de pulmonar, onde é maior do que os seres humanos, tá? O pulmão é maior do que os seres humanos. Um grande detalhe, possui cobre no sangue deles. Possui cobre para transportar o oxigênio de forma mais eficiente. Então, os olhos são protegidos por pálpebras internas para permitir que eles vejam na faixa ultravioleta do espectro. Então, eles têm a pálpebra diferente da dos seres humanos, onde eles conseguem enxergar a faixa ultravioleta do espectro. Então, eles possuem 28 dentes, não tem molares, e a sua cabeça são mais longas e em comparação dos seres humanos. Possuem habilidades telepáticas e telecinese. Sim, eles possuem a capacidade de telecinese. O que são telecinese? Eles possuem a capacidade de movimentar objetos com a mente. E isso explica os poderes dessa raça nórdica. As suas características, né? As suas características que eu falei para vocês, eles têm em média de 1,70 m a 2 metros. Não passa disso e também não é menos do que isso. Não possuem as glândulas sudoríparas, tá? Os nórdicos, a pele dele permite a umidade ser retirada do ar, e onde o coração bate em média de 242 batimentos por minuto, e a pressão arterial em média de 80 sistólica, e a diastólica é 40. Então, possuindo vasos sanguíneos extremamente dilatados. O coração se localiza onde seria o fígado humano, tá? Para vocês terem uma ideia. A cartilagem que iria proteger um coração humano prolonga-se para baixo, cerca de em média de 3,5 cm, a fim de proteger a sua estrutura. As células do sangue são, como é que fala?
bicônvexas, perdão, bi, biconve, bi, biconvexos, perdão, biconvexos, lembrei. Em contraste, comparando com as células do ser humano côncavos, onde as funções renais só permitem apenas a metade do líquido consumido para que seja excretado. Ou seja, o resto evidencialmente colocado de volta no sistema, né? A excreção deles, né, vamos dizer assim, o número 2 deles já sai sem uma umidade, totalmente seco, totalmente seco. A urina é espessa, como se com minerais, saem minerais nessa urina deles, e com a cor aparentemente como se fosse a textura parecida com a do petróleo, né, bruto, quando é bombeado. As fezes são pelotas secas, como eu falei para vocês entenderem melhor. As fezes são como pelotas secas, né, sem umidade nenhuma, é toda removida. O adulto nórdico pode regular a quantidade de adrenalina no seu corpo, onde eles não têm a glândula pineal. Vocês sabem que são as glândulas pineais, né? Por isso que eles são também evoluídos a telepatia e a telecinese. Eles não haveriam a possibilidade de ficar despertando o seu terceiro olho. Eles já vêm com isso ativado na cabeça deles, onde eles têm a facilidade da telepatia e da telecinese. É por isso que eles têm essa capacidade, essa habilidade, aliás. Os nórdicos fêmeas, tá? Não são mulheres, são fêmeas, são capazes de fecundar em qualquer idade, sendo que os machos, né, não são homens, são machos, eles são capazes de fecundar apenas uma vez por ano. Uma vez por ano ele é capaz de fecundar. Então, a incubação a incubação dos nórdicos, eles são de aproximadamente de 3 a 5 meses. É menos que um gato. O gato leva 6 meses. E os nórdicos levam de 3 a 5 meses. Interessante, né? E essas foram as características dos nórdicos, que eles estão ainda hoje com os Estados Unidos, tem bases secretas na Antártida, e na América do Norte, nos Estados Unidos. Na Rússia eles não tem mais, foram expulsos pelos russos. Isso eu vou falar em outro vídeo, porque o presidente russo não é o que vocês estão pensando. O presidente russo não é o que vocês estão pensando. Mas eu vou falar no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser crucial, aonde eu vou lhe explicar os motivos e os porquês do presidente russo. Mas voltando aos nórdicos, tudo isso. Tem uma base também no Brasil. O Brasil também está sendo governado pelos nórdicos, uma certa região do Brasil. Agora, alguns destas perguntam: como é que esse cara conseguiu todas as informações? Sendo ufólogo profissional, sendo ufólogo responsável, fazendo expedições, correndo atrás, dando meu suor, correndo risco de vida, indo atrás. Não tive nenhuma informação, sentado nessa cadeira, esperando
pegar de mão beijada de outras pessoas para poder passar para vocês. Esse não sou eu. Eu vou atrás. Nem que precise pagar por informação. Sem ganhar nada em troca. O que eu vou ganhar em troca é a minha satisfação em passar a verdade para você. Isso me deixa feliz. Isso que me deixa satisfeito. Passar a verdade para vocês. Se vocês vão ou não acreditar, aí é decisão de vocês. Entrar em cavernas, arriscando e correr no risco, fazer contato pessoalmente com extraterrestre, onde uma dessas expedições, um conhecido, infelizmente não voltou mais. É outro motivo de continuar fazendo, continuar lutando por eles, por ele, e também a minha missão aqui, trazer a verdade para vocês. Mesmo que doa quem doer, eu vou trazer a verdade, eu vou fazer de tudo por isso. Já tentaram me derrubar, já tentaram nos derrubar, porque eu faço parte da Confederação Galáctica de Mundos, mas ressurgimos das cinzas, reerguemos mais fortes e sempre nos reergueremos. Agora muito mais unidos e protegidos, fortes, um lutando junto com o outro. A luz, a justiça, a paz, querendo trazer a liberdade para os seres humanos, querendo trazer liberdade para esse planeta Ágata, ou planeta Terra. Mas enfim, esse foi o assunto de hoje. Falamos do Adolf Hitler, falamos do motivo dele ao criar a caça às baleias, falamos dos nórdicos que foram responsáveis pela ascensão de Hitler e a criação do Terceiro Reich, e também os nórdicos, que foi um dos primeiros a fazer tratado com os Estados Unidos da América, que está até hoje. Até hoje. Então, mais uma vez, os segredos ufológicos traz a verdade para vocês. Agora é com vocês se vão acreditar ou não. Um abraço a todos, muito obrigado e tenham uma ótima tarde, tenham um ótimo dia para todos vocês.